Boa tarde a todos. Me chamo David Wilson. Vou iniciar aqui a apresentação final do projeto de pesquisa com o título Impacto dos atropelamentos sobre a comunidade de anfíbios nas estradas secundárias de TF Amazonas, quarto ano de pesquisa. Sob a orientação do professor Rafael Benhar. Sabemos que os anfíbios são divididos em três ordens. Uma delas é a ordem dos Anura, no qual estão incluídos os sapos, rãs e pererecas. A segunda ordem é a ordem Caudata, onde temos as salamandras, e a terceira é a Gymnofiona, onde temos as cobras secas, popularmente conhecida como cobras secas. Também é legal falar dos anfíbios que eles são indivíduos de vida bifásico, né? Duas fases de vida. A primeira delas é a fase larval aquática, na qual, após a eclosão dos ovos, eles passam a viver somente em ambiente aquático. Somente após maturação eles saem do ambiente aquático e vão para o ambiente terrestre e vivem ali a partir de então. E por possuírem pele impermeável, eles são considerados importantes indicadores ambientais. Qualquer mudança, eles são um dos mais afetados primeiramente. Em questão de estudos que voltados somente para anfíbios, não existem. Existem, mas eles estão incluídos com as outras classes de os mamíferos, aves e répteis. Mas os que existem, e alguns autores relatam que fatores interferem, afetam diretamente os anfíbios, como o Haddad menciona. O desmatamento é um dos principais que afetam eles, por extinguir até populações locais, né? Tira fragmento de floresta de um local, vem até extinguir daquele local aquela população de anfíbios que vivia ali. Até a interferência humana também, alterando o ambiente, seja para qualquer fim, como aqui é bastante comum, plantio de roça. Temos também loteamento para terreno, também derruba bastante fragmento de floresta. E também para a pastagem, são três exemplos da interferência humana, o que causa o efeito estufa e diminuição da camada de ozônio. Atropelamento também é uma importante causa de mortalidade de anfíbios, por isso pode se ver não somente na nossa pesquisa, vou mostrar os dados a mais adiante, mas também em outros estudos existentes, que vários animais estão falando acidentes são atropelados nas estradas todos os anos. Estradas de rodovias também que podem causar isolamento e fragmentação de ambiente, porque elas passam no meio do habitat desses animais, o que força ele a cruzá-los. É quase que impossível deles não atravessar essas estradas, porque eles estão no meio do habitat deles, eles precisam se deslocar para procurar alimento, questão de território também e reprodução. Os dados são subestimados nesses estudos. Por quê? Como assim? Porque vários animais, após colidirem com veículos, eles saem da estrada, vindo a morrer fora dela. E o pesquisador, fazendo seu trabalho lá, ele não detecta aquele animal morto fora da estrada. E não somente isso, tem os animais carniceiros, como o urubu, o gavião, enfim, as aves, algumas delas, retiram a carcaça do animal morto da estrada para se alimentar dela. Isso, e também faz com que esses indivíduos mortos não sejam contabilizados nos estudos. Aqui fiz uma tabela com estudos existentes na Amazônia brasileira, no qual inclui os anfíbios na sua pesquisa, dividi por estado, e cada estado tem ao menos um estudo existente feito sobre fauna atropelada. O objetivo geral do projeto é analisar o impacto dos atropelamentos sobre a comunidade de anfíbio das estradas
Agrovila Imad do município de Itafé, Amazonas. Os objetivos específicos é identificar as espécies mais atropeladas nas estradas, determinar a taxa de atropelamento, verificar a dinâmica temporal, a distribuição espacial, verificar se o tempo influi na probabilidade de remoção de carcaça e se é uma repetição da dinâmica temporal da taxa de atropelamento entre os anos para as estradas para as espécies mais atropeladas. A área de estudo foi as duas estradas do município de Tefé, né, estradas que interligam a área urbana para a área rural. Estrada da Grovila, que possui 12,3 km de extensão, e da Imagem, que possui no total 22 km de extensão, porém o nosso estudo percorria apenas 12,9 km da mesma. Estrada que possui como floresta característica em torno dela floresta de terra firme alterada pelo homem, com clima equatorial e bastante umidade, o que diferencia de acordo com os meses do ano. Como metodologia também utilizamos o manual de equipe do Projeto Malha, no qual ele orienta como proceder nas pesquisas de campo. Tudo que fazíamos era baseado nesse manual. Utilizamos 3 tipos de dados. Os dados sistemáticos eram aqueles que, quando o animal era detectado, ele estava na rodovia. Quando o pesquisador que o detectava estava no seu veículo. E quando o sentido da pesquisa estava da zona urbana à área rural. Já os dados eventuais eram aqueles quando o animal estava fora da pista, o pesquisador estava fora do seu veículo ou parado na estrada, ou quando a pesquisa vinha do sentido área rural para a área urbana. E a contribuição de terceiro quando os animais eram vistos fora de dias oficiais da nossa pesquisa. No total foram realizadas 55 saídas para a estrada da Agrovila e 11 para a Imagem, sempre com início de monitoramento às 6h15 da manhã. Por no mínimo 2 pesquisadores, registrávamos o animal atropelado por fotografia. O ponto de ele foi atropelado pelo GPS para os celulares, Android Waypoint. Anotávamos alguns dados, como o grupo taxonômico, hora de encontro, se ele foi encontrado de modo sistemático ou eventual, se ele era recente ou antigo, se ele permanecia ou não no mesmo lugar da ida e a hora de retorno. Para a taxa de atropelamento, utilizamos o seguinte cálculo, no qual pegamos o número total de indivíduos atropelados e dividimos pela extensão da rodovia em quilômetros. E esses números era considerado apenas os dados sistemáticos, né, para realizar essa taxa de atropelamento. Para identificar a espécie, utilizei mais esses dois materiais, né, o guia de sapos da reserva Adolfo Duque e o da reserva Mamirauá. Aqui é a lista de espécies mais atropeladas desse período de pesquisa, na quarta temporada. Todas as espécies encontradas com a quantidade para cada estrada, né? Como podemos observar. Essa tabela aqui é a mesma anterior, só que eu estou mostrando mais, dando ênfase para as 5 mais atropeladas, né? Rinela Mágico com total para as 2 estradas com 130 espécies atropeladas, Rinela Maria com 108 e Sinux Rover com 61. Tem essas 2 outras espécies, 21 e 15 também. Aqui são as 3 mais afetadas nesse período. A Rinela Major Marina são, em questão de território mais generalista, encontrada em quase que em qualquer todo lugar. Mas os Sinux Ruber é mais comum encontrá-los em ambientes de floresta. Em questão de reprodução, todos eles reproduzidos ao longo do ano. Porém, é mais comum
a reprodução dele acontecendo no início do período chuvoso. Aqui é um gráfico da dinâmica da distribuição temporal de atropelamentos, com as 4 temporadas, cada um com sua cor respectiva. Aqui podemos ver a 4ª temporada, com os atropelamentos mais numerosos concentrados nos meses finais de ano, no qual inicia-se o período chuvoso, o que é propício para a reprodução dos anfíbios. Eles começam a se movimentar mais e mais propício a atropelamentos nas estradas. Da mesma forma que para a estrada da Agrovila, também com as 4 temporadas. Aqui na 4ª podemos ver que também os números de maiores atropelamentos se concentram nos meses finais de ano, novembro e dezembro. Aqui o gráfico de probabilidade de remoção de carcaça, a qual após uma regressão logística foi constatado que quanto mais tempo passa, maior a probabilidade da carcaça do animal ser removida da pista, né? Como a gente vê nesse gráfico aqui. Aqui é um gráfico de hotspot para anfíbio na estrada da Agrovila, com todas as temporadas 1, 2, 3 e 4. Os pontos vermelhos são os pontos que repetiu-se nos 4 anos de pesquisa, né? E vimos aqui que há uma concentração maior entre os quilômetros I5 e 7. Vamos ver aqui nessa próxima imagem, que é onde essa imagem espacial é um ponto onde tem um nível mais baixo de terreno, onde a água se concentra mais, tanto que lá próximo tem 2 igarapés, né, onde é bastante comum encontrar anfíbios em áreas alagadas. Aqui também é para hotspot de anfíbios da imagem da 4ª temporada também, onde houve repetição de atropelamento nesses pontos indicados pelos pontos amarelinhos, né? A gente pode observar aqui. E aqui uma tabela de comparação de taxa de atropelamento do nosso estudo, presente para ambas as estradas, com outros estudos existentes na região amazônica. O que pode explicar a nossa alta taxa um dos motivos é o veículo utilizado. No nosso caso foi uma bicicleta, o que reduz a velocidade e aumenta a probabilidade de detecção da carcaça do animal morto, comparada com os outros estudos que utilizavam carros e motocicleta, né? E também nos outros estudos as estradas escolhidas eram mais movimentadas, com mais carros, o que pode explicar a taxa deles serem menor, que o carro pode estar retirando essa carcaça da rodovia e levando eles. Aqui são outra tabela comparando a taxa de todas as temporadas, onde podemos observar que a maior foi na primeira temporada, o que explica é a qualidade da estrada, que no início foi asfaltada, reparada, e que ficou bom para veículos, e o que atingiu altas velocidades. Com o passar dos anos, a qualidade da estrada foi ficando pior, o qual refletiu na taxa de atropelamento. A estrada mais ficou pior, portanto diminuiu-se a velocidade dos veículos. Da mesma forma, uma taxa de atropelamento, uma tabela comparada com todas as temporadas para a estrada da imagem também. A maior taxa foi no primeiro ano, depois diminuiu, e a segunda maior taxa para a estrada foi nessa 4ª temporada. E aqui é um gráfico, o nosso cronograma com as atividades, né, propostas e feitas, somente 5 não foi possível fazer por causa da pandemia. A conclusão que foi identificada que as espécies de anfíbios mais atropeladas na estrada foi a Rinella magio marina e Syrinx rubi. A taxa de atropelamento foi de 0,62 indivíduos por quilômetro na estrada da Agrovila e 0,62 na estrada da imagem.
Sobre dinâmica temporal, houve mais atropelamentos no mês de novembro e dezembro para ambas as estradas, e que os trechos mais que houve mais atropelamento foi entre os quilômetros 0 e 2 na IMAD e 5 a 7 na Agrovila, e que o tempo influi sim na probabilidade de remoção de carcaça, com P de 0,0,0001, e que houve dinâmica temporal, e foi consistente os meses com maior número de atropelamento entre os anos de monitoramento, e os meses foram novembro e dezembro. E, por fim, as referências utilizadas para a elaboração dessa apresentação. E no mais, era isso que eu tinha para apresentar, e obrigado pela atenção de todos.